Aqui é uma charge para falar do Brasil República. Então, a República, que está representada por essa mulher sorridente, está acompanhada da Constituição, que trazia a unidade federativa, trazia a federação, o sistema presidencialista, que era a inovação da República, fim do parlamentarismo. Na verdade, o parlamentarismo do Império era o chamado parlamentarismo às avessas, porque tinha os gabinetes parlamentares funcionavam, mas, na verdade, eles eram inteiramente manipulados pelo imperador. A divisão de poderes, por que se fala só na República que surge a divisão de poderes? Porque, basicamente, surge o judiciário e surge o legislativo é o fim do poder moderador, uma coisa importante, surge a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal é criado nessa época, e, então, com capacidade de frear os excessos do poder executivo. E separação entre igreja e Estado. Desculpa. Então, a Constituição republicana inaugura essas novidades, né? O federalismo no Brasil, que era uma aspiração muito antiga. Não é um federalismo totalmente artificial, ele não cai de paraquedas. Ele era o Brasil, porque o Brasil, até a Constituição Imperial, ele era o Brasil dos municípios, né? O Brasil municipalista. Então, não é verdade que era um país governado a metrópole lá de longe, então ele tinha uma tradição do governo das câmaras municipais que era muito importante. E a tradição local era uma aspiração que o governo monárquico contrariou na baioneta, né? Graças ao Exército, à Guarda Nacional, conteve a possibilidade dos governos locais. Uma coisa que a gente vê, e eu dizia para vocês na primeira parte, que ler as constituições, inclusive o seu preâmbulo e a sua estrutura, nos diz alguma coisa, é que a Constituição republicana ela é uma Constituição feita pelos Estados, pela liderança dos Estados. Tanto que no seu artigo 1º, ela diz isso. Vejam que nos Estados Unidos, os Estados só vão aparecer no artigo 4º. Na Constituição republicana, eles aparecem no artigo 1º. A nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada em 15 de novembro de 89, e constitui-se por união perpétua e indissolúvel de suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. E todo o poder legislativo só vai ser mencionado no artigo 16. Todo o começo da Constituição fala dos estados e da intervenção. É o tema do artigo 6º, que vai ser muito discutida no Supremo, nos primeiros anos do seu funcionamento, sobre qual era a condição do equilíbrio federativo. E esse vai ser um problema na formação do Brasil, porque depois, no governo Campos Salles, na virada do século para o século XX, vai se estabelecer a política dos governadores, que é um pacto que o Campos Salles faz, porque ele percebe que a União Federal era fraca e que ele faz uma aliança com os governadores, pelo qual ele fecha os olhos para a corrupção eleitoral dos governadores. Ele diz o seguinte: desde que os governos formem bancadas eleitorais capazes de dar sustentação para o governo federal, ele não vai fazer nenhum controle do que se passa nas eleições nos governos. E isso dá origem à chamada das eleições, isso sacramenta as eleições a bico de pena. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou dizendo que então, a formação, esse pacto com os governadores, ele vai acontecer graças a que se fecha os olhos à corrupção eleitoral no Brasil. Então, a nossa primeira experiência republicana, que vai terminar com a Revolução de 30, é uma experiência de desaponto. O liberalismo do Brasil, que já não tinha se formado durante o Império, também não se forma, porque era um momento, então, a Constituição republicana seria um momento, supostamente, de supremacia ou de centralidade do poder legislativo, como a gente viu que aconteceu na Inglaterra e na França. Isso não vai acontecer no Brasil, porque as oligarquias estaduais manipulam as suas bancadas graças a essa corrupção eleitoral, e isso vai deslegitimar o governo a ponto de ele levar a ser derrubado na Revolução de 30. Então, aquelas inovações da Constituição Republicana de 91, a começar pelo federalismo e pelo presidencialismo, e pela formação da Suprema Corte, vão ser enfraquecidas porque a separação de poderes, que de fato se instala, ela tem essa negociação espúria com o poder central. Então, o poder legislativo nunca vai se estabelecer nesse período como a sua força completa. Então, se a gente quer fazer uma leitura de mais longo prazo
da separação de poderes no Brasil, essa é uma questão importante. Como é que o poder legislativo é sempre tolhido? Foi tolhido depois, sob o golpe de 64, e em 88, o executivo continua sendo muito forte. Então, alguns marcos nesse período, aqui eu acho que não vai ficar muito longo, eu vou extrapolar o tempo. Aqui só explicar essa figura. Então, essa figura, porque o federalismo vai vigorar dali para frente, é uma cláusula pétrea, e em 1937, no golpe do Estado Novo, a letra da Constituição diz que o Brasil continua sendo uma federação, mas na prática é uma cerimônia muito vistosa que o Getúlio promove de queima das bandeiras. Então, na prática, em 1937, ele suprime o poder das unidades federadas. Ele queima as bandeiras para dizer que, simbolicamente, o Brasil passaria a ser um só. Então, na verdade, a democracia no Brasil ela só se forma depois de 46. Então, depois de 46 se constituem os partidos, que vão ser extintos com o ato institucional número 2 no governo autoritário, né, sob o golpe de 64, e vão ser retomados depois de 85 no processo de redemocratização. Então, se suprimem no período do golpe de 64, tanto em 64 vai acontecer um enfraquecimento da federação, que é uma coisa típica dos governos autoritários, enfraquecer a federação. E depois virá a Constituição de 88. A Constituição de 88, uma coisa importante de marcar é que ela tem uma pressão pela volta às capacidades federativas. Tem uma coisa importante, que as principais lideranças eleitas da época eram os governadores dos estados, mas ainda assim ela consagra um papel muito importante para a União. A União tem as competências materiais, tem listadas na estrutura da Constituição. Uma coisa interessante é que vem primeiro a organização federativa e depois a separação de poderes, para a gente lembrar daquela estrutura da Constituição americana. E na estrutura da organização federativa, a União tem um papel muito grande e muito vistoso. Embora ela vá depois, nos anos 90, na crise dos anos 90, no governo Fernando Henrique, a primeira onda de reformas constitucionais vai dar ainda mais poder para a União, especialmente com a criação das contribuições sociais, e vão dar uma prerrogativa tributária, arrecadatória para a União. E os estados tinham só as competências residuais e os municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Então, em resumo, o poder da União, o poder de coordenação e o poder de atuação é muito grande. Por isso que a crise que a gente está vivendo hoje é tão forte, porque se o governo federal não faz nada, ele está a omissão dele no poder de coordenar as respostas federativas é dramática, é uma omissão, e a gente não pode dizer que ela não é intencional. Claro, hoje se tem clareza, muito já foi dito, o poder de errar, o limite da incompetência tem que ser observado. Quer dizer, a partir daí é uma coisa intencional, de não fazer a coordenação e, com isso, jogar o país nesse morticínio sem precedente. Um outro aspecto, e infelizmente eu peço desculpa, porque de fato ficou comprometido, acabei me estendendo muito na primeira parte, o desenho da separação de poderes no Brasil, primeiro é baseado na independência e harmonia, que é princípio, está no artigo 2º da Constituição. Então, até pela topologia, ele está fora de qualquer dúvida. O fato de estar, por essa topologia, tá logo no início, significa que a interpretação desses princípios, ela lança a mão daqueles documentos que eu mencionei na parte inicial da aula. Não tenho dúvida, basta uma leitura rápida dos principais acórdãos do Supremo, vocês vão ver como esses documentos e como essas experiências são referidas. A ponto de um ministro Lewandowski, que é professor da Faculdade de Direito lá do Largo de São Francisco, ter resolvido pegar esse programa do curso de TGE, de Teoria Geral do Estado, que é dado, como eu disse, para os alunos do primeiro ano, e dar de novo na pós-graduação. Eles precisamos reler esses documentos para reforçar os critérios, os fundamentos para a interpretação desses princípios da Constituição brasileira. Então, a organização dos poderes, que é dividida em legislativo, executivo e judiciário, eu vou terminar acentuando o fato de que o legislativo, que eu já dizia desde o começo,
ele tem atribuições como a de representação política, que é muito deformada e muito limitada, e ela tem que ser recuperada. Além disso, tem uma atribuição importante no processo legislativo, que eu acho que é um processo pouco valorizado por nós nos estudos jurídicos, e eu acho que é uma saída para o direito administrativo, é entender melhor o processo legislativo. O processo de aprovação do orçamento também tem que ser compreendido. Hoje é um processo que o direito financeiro está se apropriando mais disso. E o processo de controle também está previsto na Constituição. E eles não podem ser lidos também como caixinhas, né? O controle como separado da representação política. Eu provoco os cultores do direito público a estabelecerem, e eu pretendi ao longo dessa aula dar para vocês subsídios para fazer uma leitura de todas essas partes do controle em especial a partir dos seus fundamentos políticos. Eu acho que é um dos problemas do Brasil contemporâneo, que a nossa democracia está muito enfraquecida, porque a representação política está enfraquecida, porque a função de controle se sobrepujou e ela se autonomizou e ela é muito fragmentada, inclusive com entrechoques entre as várias instâncias de controle. Isso tudo mina a nossa democracia. E do ponto de vista social, a nossa democracia é muito minada na medida em que, primeiro, a desigualdade ela é insuportável, como não há sistema possível, sistema político estável possível onde a desigualdade tem o tamanho que a nossa tem, onde tem o grau e significado dramático que tem a nossa. Ou a gente reduz a nossa desigualdade, ou a gente promove uma inclusão social realmente substantiva, ou a gente enfrenta a questão do racismo, né? Que é um país dividido ao meio. Você tem qualquer dado social que se vai examinar, de moradia, mortalidade por Covid, de educação, o fator racial é uma discriminação vergonhosa, né? Ou a gente enfrenta isso e vai se lembrar daquele artigo 6º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que as pessoas estão onde estão só por força dos seus talentos, e não porque nasceram num bairro que é de periferia desprivilegiado, porque tem uma outra etnia, uma história outra, então já começam desfavorecidos. Se o Brasil não enfrentar esse problema, não há estabilidade possível, não há Estado de Direito possível.